Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. 50 vezes metanoia, 50 vezes que eu falo estamos juntos nessa caminhada, 50 vezes que o Juan tem que aguentar a gente falando e fazendo barulho ou mexendo no microfone, 50 vezes que nos reunimos em nome de Cristo para expandir a mente, 50 vezes metanoia. Sim, estamos no podcast Metanoia número 50, como eu sempre digo, e agora pela 50ª vez. Meu nome é Lucas Vilches, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Há alguns dias a gente vem falando, há alguns episódios a gente vem conversando sobre um especial que a gente vai fazer, e eu te faço um convite para que você participe desse especial com a gente. Como que vai funcionar isso? Vai funcionar você mandando um áudio pra gente via WhatsApp. A gente quer ouvir sua voz, pra gente é muito importante entender o que se passa na sua vida quando você escuta o Metanoia, se você aprendeu algo, se você entendeu algo diferente, se você duvida de algo, se você desconfia de algo, enfim, o que acrescentou na sua vida o Metanoia, o que a gente tem feito de bom ou até de ruim. Manda pra gente, a gente quer entender como a gente pode ter impactado a sua vida de alguma forma. Você vai enviar um áudio de cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio. Se quiser menos, pode ser menos. Se quiser mais, pode ser mais. Mas a ideia é que tem em média 1 minuto. Você vai mandar um áudio dizendo o que aprendeu, contar um testemunho, como a gente tem ajudado na sua caminhada, enfim, não importa. Mande esse áudio via WhatsApp pra gente pelo número. Anota o número aí, pega papel e caneta ou pega o celular e anota. 11 9 4307 2010. De novo, pelo WhatsApp no número 11 9 4307 2010, certo? A gente espera que você mande o seu áudio, participe com a gente para que a gente faça um episódio especial dentro de algumas semanas que seja realmente especial com a sua participação. Bom, o tema de hoje: pais e filhos. Tema importante, essencial para a nossa caminhada cristã, e ficam já algumas perguntas para que a gente responda ao decorrer do episódio. Como que deve ser a nossa relação com os pais? E os pais, como que vem a educação dos filhos à luz da Bíblia? Como vencer as imposições da sociedade, por exemplo? E como cumprir o 5º mandamento, honrar pai e mãe? Convidados à mesa, time montado. Começo com ela, que vem pela 2ª vez participar com a gente. É filha por enquanto, não é mãe, mas vai trazer uma visão muito interessante. Nathalie tem 18 anos e volta à mesa do Metanoia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Legal. Thiago Nakan, o Japa, também filho, por enquanto não é pai ainda, né, Japa? Então tá, então vai trazer essa visão de quem é filho. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Legal. Hoje ele, pela primeira vez, um homem que eu admiro, faço parte de um pequeno grupo na casa dele, um homem que sabe receber os outros como ninguém e não fale o contrário. Joter, por favor. Joter, 54 anos, pai de 2 filhos, um menino e uma menina. Joter, obrigado por estar com a gente e, sem dúvida alguma, você veio para acrescentar e gerar muita metanoia na gente. Obrigado, Lucas, é um prazer enorme. Eu sempre acompanho vocês, acho o trabalho de vocês fantástico e é um prazer muito grande estar aqui, poder contribuir também. Prazer é nosso. E ele, sempre à mesa, ele que é filho e que é pai, Rodrigo Maciel. Bom demais aqui novamente, Lucas. Legal. Vamos que vamos. Vamos embora. Bom, primeiro eu vou fazer uma pergunta abrangente para que vocês fiquem discutindo e conversem e falem. O que significa a relação entre pais e filhos para
mais velhos. Alguém ia ter que falar primeiro. Ok, vamos lá. Alguém ia ter que falar primeiro. Teria que ser só eu, o Rodrigo, falar isso, pais e filhos por enquanto, né? Mas assim, antes de tudo, é uma bênção assim incomensurável. Não sei como você descrever o que é ser pai. Ser filho já é um prazer maravilhoso, ter a bênção dos pais. Mas ser pai é uma coisa assim que extrapola qualquer emoção, qualquer sentido da vida. Porque a partir do momento que você se torna pai, a tua vida literalmente se transforma. Se transforma, você vive em função dos filhos. Então é uma coisa maravilhosa. O que mudou pra você principalmente, Jota? Olha, parece um pouquinho frase feita. Mas eu digo, com certeza mudou tudo. A razão da existência passou a ser os nossos filhos. Desde que nós planejamos a nossa primeira filha, que foi assim, erramos na verdade por 5 dias, mas desde o planejamento da nossa primeira filha, depois também o planejamento do nosso segundo filho, tudo é em função. Não tem, 24 horas por dia pensando. Não é que você se anula, não é isso. Mas é que o foco principal é a vida dos filhos, o crescimento dos filhos. Toda a vida dos filhos é a razão da gente existir. Eu gosto demais também desse assunto, cara, porque eu tenho excelentes referências assim de pais, né? Minha mãe e meu pai cumprindo papéis diferentes em casa foram fundamentais pra mim. E eu tento, de alguma forma, conectar essa mesma alegria que eu tenho em relação aos meus pais com a relação com a minha filha e tal. Então, certamente, sem sombra de dúvidas, meus pais foram os primeiros cristos assim na minha vida. Meu pai, principalmente, a forma dele lidar com as coisas, eu sempre me senti muito constrangido com a forma como meu pai me amava, cara, porque eu fazia coisa errada demais como moleque, cara, nossa, botava o terror numa porrada de coisa, e aí meu pai sempre tinha um jeito certo de fazer, assim. Meu pai era um cara muito calado, pacato, meu pai nunca foi um pai assim de gastar sermões de sabedoria, esse tipo de coisa, mas às vezes um olhar, um toque, um abraço eram suficientes para trazer uma perspectiva assim de Deus mesmo na vida da gente. E minha mãe, cara, o que eu acho que a grande herança que minha mãe deixou pra mim foi a fé, assim, sabe? Minha mãe sempre teve um relacionamento com Deus admirável, então eu olhava pra minha mãe tendo esse tipo de relacionamento e eu ficava maravilhado, assim. Então hoje o que eu tento fazer é de alguma forma conectar isso que meus pais deixaram de herança pra mim, conectar essa herança para minha filha, para que de alguma forma ela possa, através do cuidado que a gente tem com ela e do quanto a gente gasta de tempo com ela e tal, ela poder ver Jesus em nós, né? Esse é o mais assim relevante nesse sentido para mim. Legal. Nathalie, Japa, o que significa para vocês essa relação de pais e filhos? Cara, é maluco isso, né? Porque é a relação mais próxima da relação que Deus tem com Jesus, né? Aqui na Terra, né? Ou deveria ser, né? E, cara, é o seu primeiro aprendizado de dependência, né? Porque no final das contas você não consegue fazer nada. É dali onde o teu caráter vai sendo construído. Sem dúvida fica uma herança, né, tremenda, uma bagagem tremenda de coisas boas, de coisas ruins, inevitável, não tem jeito. Agora, eu não consigo nem imaginar como é ser pai, né, cara? Mas ser filho é tão bom, já é tão bom. Né? Cara, eu imagino a alegria que os amigos da mesa têm aqui, que já são pais. Deve ser algo espetacular. Eu acho que você já começa a sua caminhada, né? Quando você casa ali, você já começa a dividir aquilo da tua vida. Você já não tem mais o teu eu ali como 100% de prioridade, né? E imagino que quando tem o filho, aí mata de vez o eu, né? Aí é tudo pra eles. Você sonha em ser pai? Todos os dias. Estamos nos planos. Já tá? Sim. Boa. Nathalie? Olha, a gente não para muito pra pensar, né? Mas pensando assim, você vê, né, o quanto o seu pai e sua mãe se doam
por nós, né? Pelos filhos. E eu vejo isso muito em casa, assim, meu pai, então, sempre tem que ter o que eu gosto, o que meus irmãos gostam, assim, não basta só ter, é aquele agradar, é aquele querer o melhor para o seu filho. E a gente às vezes não para, assim, para pensar que seu pai deixa todo dia ali um chocolate que você gosta, ou alguma coisa assim, é simples, mas tá lá. E você saber, assim, essa relação de pai e filho, pensar, né? Que seu pai, às vezes, tira do dele pros filhos. Sim. E a gente não sabe, às vezes, assim, como retribuir também. Até hoje, né? Eu me pego em casa, por exemplo. Até hoje, eu tenho 26 anos. E quando eu vou comer com meus pais, é normal a minha mãe falar: não, pega pra você. Tem um pedaço de pizza. Fala: não, eu já tô satisfeita. É mó caô, mó mentira que ela tá satisfeita. Ela comeu uma azeitona, ela comeria fácil. O pedaço, ela fala: não, come você. Eu falo: não, mãe. Fala: não, come. E aí é feito com tanto amor que você aceita aquilo, né? Aquele presente. E eu queria perguntar pra vocês... Forma de amar também. Muito, né? Receber é a forma de amar o pai também. Sem dúvida nenhuma, pais, né? Com certeza. Rô e Joter, vocês trazem talvez uma perspectiva que vá completar uma outra? Porque é o seguinte, o Joter... a idade dos seus filhos, Joter? O Raul tá com 22 anos e a Carol tá com 26. Legal. A sua filha eu sei que é casada, já saiu de casa. O Raul já tá começando uma carreira, já tá talvez nesses próximos passos pra tá começando trilhar a essa estagiar, independência. tá começando... Então você já passou pela parte grossa da educação. Sim. Hoje você orienta em algumas coisas, mas a independência é muito maior dos seus filhos, principalmente da que já tá casada. Sim. E o Rô hoje tem uma filha com 14 anos, que está na época de adolescência, em que acontecem uma série de coisas, e vocês pegaram momentos diferentes dessa fase crítica. Os seus filhos há 7, 8, 10 anos e o Rô agora. Como foi para você, Joter, essa parte de educar um filho anos atrás, e na sequência, como é para você, Rô, hoje educar uma filha frente a um mundo que exerce uma influência tão pesada e ensina coisas tão desalinhadas com o que a gente crê no reino de Deus? Olha, eu digo assim, eu gosto daquela frase que é assim: não existe regra, não tem livro, não tem manual de instrução para você ser pai e mãe. Cada filho é um filho, cada caso é um caso, cada família é uma família. Educar é uma arte divina. Se você não se apegar a Deus, é muito complicado. Eu sei que quando eu eduquei meus filhos, eu até entendo que eu acabei puxando um pouquinho para preocupação demais. Então, em alguns momentos eu fui radical em algumas coisas, mas um radical diferente. Tinha uma brincadeira em casa que eu sempre falava para minhas filhas aqui: olha, lembra sempre de uma coisa, democracia é coisa do demo, quem manda que sou eu, tá? Vamos combinar isso. Vamos começar por aí. De vez em quando, mas é diferente quando você tem que muitas vezes impor algumas coisas. Muitas vezes é necessário, mas quando você impõe simplesmente falando assim, não posso, não pode, pronto, acabou, é uma coisa. Mas quando você transmite o amor junto, fala: olha, não pode, você hoje não consegue compreender, mas um dia você vai compreender que eu tô fazendo isso porque eu te amo. E sempre, sabe, deixar muito claro que você ama os filhos e faz isso por amor. Então isso nos acompanhou sempre, para que eles tivessem essa certeza. Tanto que eu falo assim categoricamente que acho que a maior alegria da minha vida foi quando meu filho, quando tinha os seus 18 anos mais ou menos, um dia ele chegou para mim e ele falou assim: eu tive alguns dias que eu cheguei a te odiar, mas hoje nós estamos os 4 conversando e a Carol corroborou o que ele falou. Ele falou assim: hoje eu entendo por que você fez, porque hoje eu sou o que eu sou graças ao que vocês fizeram, e principalmente você que foi mais duro comigo. E aí ele falou uma frase que, lógico, na hora todo mundo desmontou, chorei que nem uma criança, né? Mas ele falou assim: se eu pudesse ser pro meu filho metade do pai que você foi pra mim, já valeu a pena. Então não é muito fácil, só com muita oração e errando e acertando e abraçando, chorando junto, pedindo desculpas quando erra, que acho que isso é importante demais, que a gente, pai, erra.
Antes do Rô falar, Jotério, eu queria te fazer uma outra pergunta. Em cima do que o Rô vai trazer daqui a pouco. Você que teve essa experiência de 2 filhos, de agora já crescidos, educados, você vê numa análise de quem está envolvido na sociedade, de quem é uma pessoa informada e culta como você vê uma diferença no que hoje é a sociedade para se criar um filho? Você acha que vai ser mais difícil ou mais fácil? Ou você acha que dentro de casa, independentemente do que está lá fora, é possível controlar? Ou essas influências externas estão ficando cada vez piores? Enfim, como que você enxerga isso hoje? Olha, eu digo assim que é nítido, é claro que a sociedade mudou muito nos últimos poucos anos. Quando nossos filhos eram na idade de adolescência, era complicado, tinha toda uma carga de escola, depois de faculdade, amigos, mas ainda não era uma coisa tão pesada porque eu tenho sobrinhos hoje adolescentes, então eu também acompanho isso, não é? Tá bem mais complicado hoje em dia, tá bem mais complicado, entendeu? Porque eu acho que a informação tem o seu lado muito bom, eu acho que tem que ter, mas muitas vezes a informação errada é um peso muito duro, e eu vejo pais hoje em dia sofrendo com a educação de seus filhos, porque seus filhos têm uma carga de informação muito grande, não positiva, informações que não são tão boas, que causam atritos violentos, entendeu? Dentro do lar, e é bem complicado isso, entendeu? O controle familiar ali é complexo, é meio complicado. Rô, como que é pra você hoje, vivendo isso agora? Cara, quando eu já tava falando aqui, tava pensando, eu acho que eu já até compartilhei com vocês que houve Metanoia, se você vem acompanhando todos os programas, em algum dos programas, eu não lembro qual, eu até compartilhei um pouco disso. Eu eduquei totalmente errado minha filha até os 10 anos de idade, cara. Nossa. Por quê? Como eu fiz besteira, fiz demais, eu fiz muita besteira, cara. Porque assim, enquanto ela era criança, eu acho que talvez para suprir a minha ausência, porque eu creio que fui um pai um pouco ausente na infância da minha filha, até porque eu tive ela com 18 anos de idade. Na verdade, eu tive ela com um dia antes de fazer 18 anos. E aí, pra mim, administrar esse sentimento foi muito difícil. E administrar o fato de eu ter uma filha, acho que foi cair a ficha muito tempo depois, que era uma filha minha. Então, durante os 10 primeiros anos, eu ensinava ela várias coisas muito erradas, do tipo assim, a relação comigo tinha que ser uma relação de troca, do tipo assim, cara, se você for bem na escola, eu vou te dar tal coisa. Se você fizer isso direito, você vai ter tantas... Então, uma relação total de meritocracia, né? E isso fazia de mim mais um ditador, né? Do que qualquer outra coisa. E muitas vezes eu falava pra não fazer coisas, e não era nem porque era o melhor pra ela, mas era porque eu era o melhor pra mim, ou porque de alguma forma eu tava com birra, e de birra eu falava pra não fazer. Então, quando minha filha tava pra completar 11 anos de idade, um pouco antes de completar 11 anos, eu me lembro de ter sentado com ela pra conversar, que foi logo quando eu tive acesso a esse entendimento da graça de Deus, do reino de Deus e tal, há uns 3 anos e pouquinho atrás. Me lembro de ter sentado com ela e falado assim, filha, minha filha tinha 11 anos, foi, filha, seguinte, apaga tudo que o pai te ensinou até aqui, tudo. Apaga geral. O pai errou muito, aí fiz várias confissões pra ela nesse dia. Eu falei, o pai errou aqui, o pai errou ali, eu fiz isso e isso de errado, o pai não sabia, eu era novo demais, tomei decisões ruins a seu respeito, mas eu quero corrigir isso a partir de agora. Você perdoa o pai? Eu pedi perdão pra ela. Me lembro desse dia. E ela aceitou o perdão e disse, claro, pai, vamos começar tudo de novo, sem problema. E eu me lembro que ao começar a educá-la agora com a visão do reino de Deus, eu pude encontrar mais pais, e foi num momento muito importante, porque era o começo da adolescência. Ela ainda está na adolescência, mas era o começo da adolescência, era uma pré-adolescência, né? E aí, cara, como o Joter disse, ela já estava repleta de informações, porque, cara, tem o celular na mão, tem o computador, tem os amigos da escola que também tem o seu celular e o seu computador, e tá todo mundo sabendo de tudo muito rápido, entendeu? Então, tem sido desafiador demais educar a minha filha, muito desafiador.
E todas as vezes eu sou confrontado, às vezes eu não tenho respostas prontas. Às vezes acontece uma situação na hora assim, eu tipo, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu converso essa situação com o reino de Deus agora e devolvo com uma resposta pra ela, né? Porque ela, cara, traz questões complexas ao extremo, assim, entendeu? Ou de coisas que ela faz, ou de relacionamentos que ela tem, ou de interesses que ela tem, de coisas que ela aprendeu, conheceu. Então, tem sido muito desafiador, porque a gente tem que tem que sair do seu patamar de ditador, de dizer, não, é assim, pronto, acabou porque eu tô mandando o que é. E sempre tem que ter uma conversa para ela entender a razão das coisas, né? E isso tem sido exaustivo, mas acaba sendo bom, porque daí vai formando-se, você vai percebendo que o caráter vai se desenvolvendo, vai formando. Essa é a forma como eu encontrei, como o JR disse, não tem uma fórmula, mas é a forma que eu encontrei para lidar com a minha filha. Eu acho que tem sido extremamente desafiador. Você tem que blindar ou você tem que ensinar a ela desviar das influências que o mundo, ela ou ele, enfim, do que o mundo vai chegar para ele? O que vocês acham? É uma blindagem? Olha, ou é um ensinamento? Assim, até uma determinada idade, você consegue blindar. Blindar e negociar e conversar. Chega uma determinada hora que não dá mais. Foge das suas mãos. Entendeu? Principalmente quando eles entram naquela fase dos 18, 19, faculdade, namoro, não é? Chega uma hora que você tem que respeitar a individualidade deles. E o máximo que você pode fazer é acompanhar do lado. Você deixa de ir na frente, você vai de lado e vai acompanhando e dando pequenos conselhos na hora certa. E uma coisa, sem querer usar a frase pronta de jeito nenhum, e uma coisa, orar, entregar na vida da mão. Nós temos um exemplo muito claro da nossa filha, que ela estava num relacionamento que nós achávamos que não era um relacionamento bacana. Um rapaz bacana, um rapaz, sabe, mas não estava legal, não dava liga, sabe? E o que a gente pôde fazer? Orar, e tá do lado dela, minha esposa fazendo 40 horas madrugadas, e Deus abriu de uma forma miraculosa. Em uma viagem que ela fez, mudou totalmente a vida da família inteira, entendeu? Legal. Mudando um pouco a chave e girando para que Nathalie e Japa também cheguem com a gente agora, queria só fazer uma pergunta que eu não sei se vocês já pensaram sobre, mas que na hora de criar o script aqui me veio à cabeça. Pelo lado agora de um filho, ou mesmo de um pai, não tem problema. Por que vocês acham que honrar pai e mãe é um mandamento? A Bíblia traz uma série de mandamentos que não os 10. Uma série de indicações, conselhos, etc. Mas tem 10 que Deus escolheu para estarem ali e serem mandamentos cravados, declarados e ponto. Por que vocês acham que honrar pai e mãe está entre eles? Eu acho, Lucas, que como eu mencionei aí no começo, porque talvez o pai e a mãe seja a maior representação que você tem de Deus aqui na Terra, entendeu? Dentro da relação que você tem, deveria ser a mais próxima, né? Você ali é concebido pelo teu pai, pela tua mãe. Os teus primeiros anos de vida, você é totalmente dependente deles, né? Então, você vai comer, cara, você não tem as habilidades aí para ir lá e buscar o teu próprio alimento. Você precisa ir para algum lugar, você faz suas necessidades, você tem que ter alguém ali para trocar tua fralda, né? E deveriam ser pessoas, um pai, uma mãe. E graças a Deus eu tive esse privilégio, né, de ter excelentes pais, daqueles que abrem realmente mão de tudo, né? Abrem mão do pedaço de pizza, abrem mão de qualquer coisa para que você tenha o melhor, né, dentro das possibilidades deles. Legal. Eu acredito que é mais ou menos o que o Japa falou também. E eu
penso assim que é uma forma da gente entender também o amor de Deus, né? Porque você, quando você depende dos seus pais, seu pai não vai chegar na sua cara e falar: eu te crio, eu te dou, eu te faço. É por amor que ele faz aquilo. É tudo de graça, é como a graça. É um presente que os seus pais te dão e você tem que ser completamente grato, assim, pelo que seus pais fazem. E essa ligação entre Deus e a gente, eu acho que é uma forma não só da gente entender, mas uma forma também de valorizar. Da gente ver que a gente não seria o que somos hoje se não fosse Deus e se não fossem nossos pais. Legal, muito bom. O mandamento, ele seria, mediante o que vocês trouxeram, óbvio, certo? E em cima disso eu quero fazer a próxima pergunta. Porque tendo alguém que cuida tão bem de você, que dá o pedaço da pizza, que troca a sua fralda, que te ajuda, que te orienta, que te dá conselho, que te cuida até o limite do que é necessário cuidar, seria óbvio que você dedicasse uma parte da sua vida e honrasse pai e mãe. Por que ainda assim a Bíblia traz essa necessidade? Porque os outros mandamentos, alguns deles, obviamente, são decorrentes do pecado. Roubar, matar, adulterar, desejar o do outro, enfim. São coisas que acontecem no dia a dia em deslizes. Mas honrar pai e mãe não deveria ser algo óbvio? Porque ainda assim Deus cravou. Por que vocês acham que teve essa redundância de falar, não, presta atenção, eu sei que é óbvio, mas você tem que honrar. Por que essa necessidade tão grande? Eu vejo que muitas vezes a gente confunde um pouquinho esse mandamento com honrar pai e mãe. Não significa obedecer pai e mãe. Sem dúvida. O honrar pai e mãe vai muito além de obedecer. Primeiro, eu acredito, e até como pai eu posso falar, que obedecer, eu acho que é uma questão de respeito que existe entre pai e filho. Mas o crescimento do filho passa por muitas vezes não obedecer para poder tomar suas próprias decisões. Nem sempre o pai acerta. Essa é a diferença entre nós e o Pai do Céu. O Pai do Céu acerta sempre, a gente pode errar como pai. E esse questionamento muitas vezes do filho faz parte do seu crescimento. Mas honrar vai muito além de obedecer. Honrar traz toda uma situação de você entender o que é o seu relacionamento com seus pais, ver o passado e ver o futuro, ver a herança que você recebeu e ver a herança que você vai transmitir para a próxima geração. Eu acho que isso é o que pesa bastante, para que a gente possa entender, como se fosse a nossa relação com o nosso Pai do Céu, entendeu? Entender por que o Pai do Céu fez na nossa vida, o que ele fez na nossa vida, por que ele fez as coisas na nossa vida, boas e ruins na nossa vida, e o que eu vou levar isso para frente também. O legado dele, a herança que ele colocou na minha vida, o que eu vou fazer com isso e como eu vou levar isso para frente. Então é muito mais forte do que simplesmente obedecer. Legal. Eu penso que Deus quer muito que a gente tenha vida e vida plena, assim. Que a gente tenha plenitude de vida mesmo, alegria, felicidade, que tudo aquilo que é de bom que Deus criou a gente possa experimentar enquanto estamos aqui nesse mundo. Então, quando você pergunta assim, por que Deus propositalmente colocou esse verso? A semelhança de todos os outros, né? Eles existem para dizer, de alguma forma, quais seriam os caminhos, as orientações mínimas para que a sociedade pudesse viver bem. Ele continua o texto do mandamento dizendo, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor te dá. O que isso significa, cara? Significa que o processo de honrar o seu pai, a sua mãe, o processo de não honrar o pai e a mãe, vai naturalmente te levar a ter uma vida mais curta, cara. Deus, como ele quer a plenitude, ele quer longevidade para você, para que você alcance o máximo do propósito que ele tem para você. Ele deu algumas orientações, dentre elas, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Quando você dá o valor, e eu achei espetacular isso que o Joter falou, que quando você dá esse valor de entender de onde meu pai veio, para onde meu pai está nesse momento, para a decisão dele de me colocar no mundo, porque ele poderia também não
ter decidido tirar o filho, ou poderia ter feito qualquer outra coisa e o menino não ter vindo, né? E agora a necessidade dele dar essa continuidade, né? Então, esse processo de honra, eu entendo que Deus ele trouxe para dentro do processo, porque o que naturalmente vai acontecer com as pessoas que não honram seus pais é eles terem uma vida curta. E aí, vida curta por quê? Aí eu acho que pode ser por diversos motivos. Primeiro, quando a gente não honra nossos pais, a gente toma decisões e caminhos, às vezes, muito diferentes daqueles que eles são mais velhos e conhecem, poderiam dizer que são caminhos melhores, e a gente toma caminhos, atalhos ou coisas do tipo que podem nos levar a morrer mais cedo. Do tipo assim, cara, você não vai na festa e vai voltar às 5 horas da manhã, porque é o seguinte, você tem que estar aqui no máximo meia-noite, entendeu? E aí essa semana eu ouvi uma notícia de um rapaz, 18 anos de idade, tava no ponto de ônibus, 5 horas da manhã, depois de uma balada, e aí veio um rapaz, roubou todo mundo do ponto de ônibus, e aí depois ainda falou assim, desse jeito, ele falou: eu já matei um hoje, quero matar mais um, você escolhe quem que vai morrer. Aí ninguém escolheu, obviamente, ele pegou, então eu vou escolher. Pegou e deu um tiro no cara, na cabeça dele. Então, quantas vezes talvez esse pai diz pra ele: filho, não vai pra esses lugares e volta tão tarde, porque vai acabar, você vai correr riscos que não precisariam correr, né? Então, desde uma coisa simples como essa, né, de uma orientação simples como essa, que é uma corriqueira para qualquer tipo de pai, até uma situação do tipo seguinte: quando a gente também não honra nossos pais, a gente não honra nossa origem, a gente sabe de onde a gente veio, a gente entra numa crise de identidade muito grande. E a crise de identidade que a gente é levado, ela acaba nos trazendo depressão, tristeza extrema, e essas são a ansiedade, que são causas, uma das maiores causas da mortalidade hoje no mundo, entendeu? As doenças psicológicas, que já que eu não sei de onde eu vim, ou eu não valorizo de onde eu vim, eu não valorizo minhas raízes, eu não valorizo nada, então o conflito, essa crise de identidade é mais possível de ser plantado no meu coração do que quando eu sei de onde eu vim, meu pai me amou, Deus me amou através do meu pai, minha mãe cuidou de mim, então agora eu levo uma vida na certeza de que Deus sempre esteve presente no processo. Sim. Agora, quando eu desclassifico meus pais, eu desclassifico a minha origem. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso. Dentro desse processo recheado de amor, que é puro amor, é o reflexo do amor de Deus, dessa relação de Deus com Cristo, como o Japa trouxe, há também problemas. Há crises das mais variadas. Como lidar com as crises? Crises das mais diversas, da escolha de uma carreira, por exemplo, Nathalie, não, quero fazer isso, não vai fazer. Ou de uma decisão, não, eu quero ir para essa festa, não vai. Poxa, eu vou sair de casa, não vai. Ou eu quero que você aprenda isso, ou coma isso, porque acredito que, eu lembro da minha infância, minha mãe e meu pai, não, você tem que comer isso. Não quero, tem que tomar xarope de cebola. Até hoje minha mãe brinca comigo do tal do xarope de cebola. Começava a tossir, eu tinha que tomar um tal de xarope de cebola. E eu odiava a cebola, mas eu odiava num nível que, assim, o cheiro do xarope me fazia vomitar. Então eu tomava e vomitava, era um caos. Só que minha mãe fazia eu tomar. Então era uma crise ali. Hoje eu sou apaixonado por cebola, eu como que nem maçã. O xarope eu não tomo. Vira e mexe, eu tenho tosse, mas fala: quer que eu faça um xarope de cebola? Eu falo: não, eu vou comprar um xarope na farmácia, eu vi cebola, eu não tomo. Fato é que tem crises das menores às maiores. A gente conhece uma série de famílias onde pais e filhos não se falam, onde pais e filhos são rivais. Dessas pequenas às grandes, vocês já passaram? Como superar? Como fazer com que essas coisas, por mais que sejam gigantes, tornem-se pequenas frente ao amor que há nessa relação? Eu vejo assim, o mais importante, seus filhos, eles têm que acreditar em você. Ele tem que acreditar. Ele pode não aceitar as suas decisões, mas ele tem que acreditar que você faz o melhor. E vice-versa. Em casa, é o que eu digo, não tem regra, mas acho que com um filho de 26 anos, alguma coisa, experiência, né? E inclusive em encontros de casais, essas coisas a gente comenta muito como é que era a nossa relação com nossos filhos. Em casa, existia uma regra de ouro que a gente colocava, que é assim: eu prometo. O que era essa regra de ouro?
Se eu chegasse pro meu filho e falasse assim, filho, o computador aqui tá quebrado a tela, foi você? Ele falou assim, não, papai, não fui eu. Filho, não, papai, eu prometo. Acabou. Não se questionava mais. A palavra tinha que ser uma só. Eu me lembro de uma vez, primeira vez, depois de quase 30 anos que eu estava trabalhando, eu fiquei desempregado 4 meses. E o meu filho viu um jogo de espadas, de ninja, né? Aquela espada assim, de decorativa. E ele falou, pô, papai, puxa, eu queria isso aí. Eu falei, olha, hoje não dá, mas eu vou te comprar. Acabou. Nunca mais ele me procurou. Quando eu comecei a trabalhar, um dia eu cheguei com uma caixa em casa. Coloquei na cama dele. Ele falou, você sabe o que é isso? Eu falei pra ele, você sabe o que é isso? Ele falou, eu sei. É a espada. Eu falei, por que você sabe? Que você falou pra mim, eu prometo que eu vou te dar. Foi a primeira coisa que eu comprei quando eu comecei a trabalhar. O valor da palavra. O valor da palavra é muito forte. Por quê? Porque isso, essa relação de crédito dos dois lados facilita. Por que eu mencionei isso? Para poder responder você. Facilita quando os problemas vêm. Legal. Porque os problemas são inevitáveis. Inevitáveis. Meu filho, um dia, ele chegou pra mim, ligou pra mim, ele estava estudando no colégio. Ele falou, papai, mamãe, eu preciso conversar com vocês. Na hora. Não literalmente, desculpa, né? Mas assim, no próximo final de semana a gente pegou o carro e foi lá falar com ele. Ele falou assim, eu preciso falar com vocês, porque está acontecendo uma coisa e eu não consigo ficar mentindo para vocês. Está acontecendo isso. Como a nossa relação sempre foi de verdade, nós aceitamos o que ele falou, ficamos tristes com o que aconteceu, mas ele sentiu que a gente acolheu e abraçou. E ele não mentiu para nós. Ele poderia ter mentido até hoje, a gente poderia nunca tá sabendo. Mas a relação, quando você acredita em ambas as partes, fica muito mais fácil para superar. Legal. Já pra você falar. Eu não sou uma referência muito boa para falar de problemas em família, sabe? Eu não sei porquê, mas eu sou um privilegiado. Eu comentei há um tempo atrás, até com o Rodrigo, com a sua esposa dele, que, cara, eu nunca vi os meus pais discutirem. Eu nunca vi os meus pais brigarem, sabe? E em casa, também não lembro da gente ter discutido assim por alguma coisa, sabe? De um bate-boca, de um ficar meio bravo com o outro. Agora, obviamente que erros acontecem, e aí, ouvindo vocês aqui comentando, uma das coisas que eu lembro que sempre permeou a nossa relação em casa era o seguinte: olha, a minha mãe principalmente me falava assim, olha, eu não sou perfeita e eu vou errar, só que tenha uma única certeza na sua vida, que tudo que eu fizer é porque eu te amo. Mesmo que eu erre, tenha certeza que eu fiz, tenha certeza que eu fiz isso pelo amor que eu tenho por você. Então, toda vez que tinha algum problema, e isso eu tento trazer para minha casa hoje, a nossa, inclusive com a minha esposa, a gente tem isso em casa, né? E espero que isso se reflita aí quando a gente tiver filhos. Você pode ter me magoado, mas eu sei que você não fez com a intenção, porque você me ama. Então, isso é uma grande lição da minha mãe, né? Os erros que ela cometeu, e eu sinceramente não sei nem dizer quais são, ela sempre fez na tentativa de acertar, achando e entendendo que aquilo era o melhor para minha vida. Então, eu acho isso importante, sabe? Toda família tem as suas crises, toda família tem os seus problemas, os seus momentos, mas uma coisa a gente não pode esquecer dentro de uma família: a base tem que ser o amor. E se existe amor ali, ok, podemos todos errar. E eu creio, até complementando, Japá, que mesmo quando não foi um erro pequeno, de erro de alvo mesmo, de tentar algo e dar errado, às vezes de escapadas maiores que a gente sabe as que existem por aí, mundo afora. O grande ponto e aí a gente retoma algo que a gente falou no podcast
de relacionamento, de casamento, e foi também o que eu ouvi do meu pastor quando eu casei, que é o lance de você amar primeiro, né? Então, na relação de pais e filhos, você, assim como em toda relação humana, você vai amar à medida que Cristo te amou. E como que Ele te amou? Ele te amou primeiro. Ele te amou a despeito de tudo que você fez e que você vai fazer. Assim como hoje eu amo a minha esposa, eu estou disposto a amar primeiro. E eu creio que na relação de pais e filhos, e eu trago isso da minha vivência na minha casa, o grande segredo para hoje eu ter uma relação ótima que é que eu tenho com meus pais e não sei de onde veio, porque eu aprendi isso há 1 ano, mas a minha vida inteira eu consegui, por um dom que Deus me deu, que eu nem sabia que tinha talvez, amar primeiro. Então eu acho que tem muito disso, de você olhar para o seu pai ou você olhar para o seu filho e lembrar que você não está ali para fazer justiça, que você não está ali para mostrar e para provar que você estava certo ou que ele está errado. Você está ali para amar. E eu creio que e vai muito ao encontro do que vocês falaram, porque quando você coloca esse amor à frente, as coisas se resolvem, né? É assim na casa de qualquer pessoa, e eu creio que é assim que a vida de pais e filhos flui de maneira mais agradável, e talvez a maneira com que Cristo sonha que a gente tivesse esse tipo de relação. Vocês acham que é por aí também? Olha, antes mesmo assim, né, de conhecer a Deus mesmo, em casa sempre foi muito de briga, assim, até meus pais são separados agora, mas quando estavam juntos era muita briga entre eles também, era briga entre meus irmãos, por coisas pequenas ou grandes. E assim, depois assim, que eu conheci o amor de Cristo, sim, eu soube lidar mais com as brigas. Antigamente meu pai não deixava eu fazer tal coisa e meus irmãos deixavam. Por fato, às vezes ele é menino, e eu ficava muito chateada, falava só porque ele é menino e eu sou menina e não posso. E eu não entendi o porquê. Mas também é aquela coisa, né? Se você não aprende com seu pai que tá te protegendo, você vai aprender na rua, você vai aprender de uma outra forma, vai aprender pela dor. E depois que eu conheci a Cristo, eu tive também outros problemas, assim, de como quando eu quis fazer uma faculdade e minha mãe não gostava da minha faculdade que eu faço agora, mas ela também não me proibia, mas ela toda hora falava mal, e eu fui tentar fazer outra antes da que eu iniciei agora. E quando eu quis me batizar, minha mãe não aceitou. Eu tive um grande problema com ela sobre isso, e aí fica naquela questão: o que eu obedeço, a minha mãe ou a Deus? É um conflito que eu fiquei assim, eu tenho que obedecer a minha mãe e honrar minha mãe. A Bíblia diz isso. Mas e como que eu amo mais a Deus, que às vezes também nem tá tão perto de mim, mas e minha mãe que tá o tempo todo me ajudando, eu ignoro totalmente ela pra seguir a Deus. Mas assim, eu entendi que quem não entendia era ela e não eu. Então, assim, eu permaneci, me batizei, e hoje ela veio no meu batismo, tudo. Então e eu só soube lidar essa situação, sabendo que mesmo ela talvez não querendo falar comigo por uma decisão, ou de não querer, tipo, virar a cara pra mim, e eu tendo que sentir essa dor de uma mãe não querer falar com o filho, eu tive que continuar amando ela. E não deixar que as coisas que ela fazia pra mim afetar na minha relação com ela. E sempre estar disposta, quando ela me chamava, eu ir. Legal. Cara, eu achei lindo demais o que a Nathalie falou agora, mano. Porque a Nathalie falou... Foi espetacular. Obrigado pela contribuição, porque foi sincera demais. E é corajoso você compartilhar isso com a gente aqui, Nathalie. Ela tocou num ponto que eu acho que é muito forte para o dia que nós estamos vivendo agora, eu acho. O momento que a gente tá vivendo. Por quê? Porque eu sinto que, de alguma forma, muitos pais têm colocado os filhos no centro da vida, têm feito dos filhos o centro da vida. E muitos filhos acabam fazendo do centro da sua vida também os pais, né? Não são todos, mas logicamente caso a caso. E o centro da nossa vida tem que ser sempre o Cristo, né? E em situações como essa que a Nathalie passou e muitas outras que os pais passam com os filhos, às vezes os pais têm que abdicar de questões que Deus gostaria que eles fizessem. Eles têm que abdicar do que Deus está pedindo para eles fazerem, para poder talvez fazer algo em função do filho. Às vezes querendo... Ele sabe que
não vai honrar a Deus aquilo que o filho dele vai fazer, mas muitas vezes ele contribui, ele ajuda, ele até apoia o filho a fazer em amor ao filho, né? E isso tem criado muitas crianças mimadas, cara, eu acho, hoje. Esse lance de a gente colocar os nossos filhos no centro da nossa vida tem feito, criado gente mimada demais, ao ponto de que esses filhos, quando crescem, não descobrem as dificuldades da vida, eles não valorizam as pessoas, não respeitam os mais velhos, não respeitam autoridades, não respeitam pessoas mais velhas, entendeu? Eles, por quê? Porque de alguma forma eu fui ensinado que, tudo que eu quero eu vou ter na minha mão, porque eu sou o centro do universo, então todo mundo tem que me aturar. E aí a gente fica vendo uma série de pessoas no mercado de trabalho, na escola, no trabalho, uma meninada vendo o mundo centralizado em mim. Não, esse mundo existe pra me servir, então eu vou aqui botar o gás na Babilônia mesmo, vou fazer o que eu quiser, porque no final o mundo vai me servir. Então eu acho que isso que a Nathalie trouxe foi muito interessante, porque a gente não deve colocar nem o nosso filho no centro da vida, e nem os filhos devem colocar os pais no centro da vida, uma vez que a lei máxima é ame a Deus sobre todas as coisas, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, ou seja, se ele é sobre todas as coisas, é ele quem está no centro, né? Então eu acho que isso é fundamental. Falando a respeito da crise, eu gostaria até de compartilho tranquilamente uma crise que eu tive com a Gabi recentemente. A Gabi, minha filha de 14 anos, a minha filha, ela era muito assim apegada às amizades e tal, ela gosta muito de estar presente com os amigos e tudo. E às vezes, cara, nesse relacionamento com a amizade, às vezes você é levado a querer fazer algumas coisas que seus amigos estão fazendo, né? Para ser aceito diante do grupo, etc. Então, eu acho que, no geral, os grandes conflitos entre pais e filhos acontecem nessa esfera. Na esfera dos filhos quererem fazer algo para ser aceito diante do seu grupo, do grupo qual ele frequenta. Por exemplo, o pai não quer deixar o filho usar brinco, vamos dizer assim, o menino usar brinco, ou não quer deixar a menina pôr um piercing. A menina tá buscando ou uma aceitação social, porque no grupo dela ela vai se relacionar melhor se ela tiver essa questão resolvida, ou na melhor das hipóteses ela gosta daquilo e quer usar porque gosta, né? Mas de alguma forma tem sempre uma influência, ou de um artista que você gosta, ou de... Enfim, essa questão da moral, do que é certo ou errado nos momentos da vida da gente, eu acho que é onde moram os principais conflitos entre pais e filhos. Mas é lógico que nós estamos falando aqui num ambiente onde há amor, há um ambiente cristão, que os pais amam os filhos e se sacrificam por eles e fazem tudo por eles, etc. Agora, nós sabemos que isso não é uma máxima, né? Sim. Existem pais que tratam muito mal os seus filhos e existem filhos que tratam muito mal os seus pais, né? Então, quando a gente tá... Obviamente, você que tá ouvindo a gente tá tentando colocar a perspectiva no reino de Deus, porque você deve estar pensando, mas é fácil isso falar de honrar o pai, porque você não tem um pai igual ao meu. Essa semana, fui fazer um bate-papo com uma amiga para fazer um mapeamento da vida dela, uma coisa que a gente chama de genograma, que eu aprendi recentemente, fui fazer com ela, e ela me contando a respeito da relação com o pai, cara, ela me disse desse jeito, eu falei assim, eu passei a minha infância inteirinha, até os 10 anos de idade, com medo do meu pai. Eu tinha medo dele machucar minha mãe, eu tinha medo dele me machucar, porque ele já tinha ameaçado minha mãe várias vezes de morte, ele tinha ameaçado a mim de morte se eu fizesse determinadas coisas, e eu tinha menos de 10 anos de idade. Dos 10 aos 20 anos, o medo que eu sentia por ele se tornou tristeza. Eu passei a não mais ter medo dele tão intenso como eu tinha antes. Eu tinha algum medo ainda, mas não tão intenso quanto antes. Mas depois eu passei a ter tristeza. Por quê? Porque ele sempre dizia que a gente era incompetente, que a gente era incapaz, que a gente não conseguiria, que a gente era feio, que a gente era não sei o quê. Então, essa carga de coisas negativas influenciou muito forte na nossa vida em sociedade. Então, eu entrava no mesmo dos meus amigos e não me sentia bem porque eu sempre me sentia feia. Ou eu não podia compartilhar aquilo que eu estava vivendo, porque se eu contasse para alguém aquilo que acontecia dentro de casa e depois meu pai descobrisse, ele poderia matar minha mãe, poderia matar a mim. Então você percebe que
existem situações que crianças crescem num ambiente onde há um tremendo desrespeito e desamor, e também há um ambiente onde os pais recebem dos seus filhos, embora tendo doado todo o amor, recebem total desonra, total falta de respeito e desconsideração. Então, se a gente olhar esse ambiente, né, de mais crítico, olhando para um outro lado, eu acho que as crises são mais complexas de explicar, entendeu? Sim. Quando a gente está falando aqui agora de lidar com a crise num ambiente de amor, ele tende a ser uma coisa mais fácil. Agora, com uma crise num ambiente onde já se é abundante o desamor, eu acho que é um pouco mais complexo. Pegando essas situações onde o ambiente ele é desfavorável, né, ao amor ou à implantação do reino, né? Teve um cara que uma vez ele chegou e ele escreveu para mim essa situação mesmo, de um pai que bebia e que ele chegou e disse assim, o pai chegava todo dia e falou assim, agredia a mãe e tal, e falou assim, cara, eu bati na sua mãe, e se você falar alguma coisa pro vizinho, tá vendo esse botijão de gás aqui? Eu explodo a casa, explodo todos vocês aqui dentro. Tá? E esse cara foi embora, tal, não sei o que, e agredia os filhos, e maltratava, não sei o que. E um dia esse cara chegou pra mim e falou assim, poxa, rapaz, vou falar um negócio pra você, cara. Fazia 5 anos que meu pai não entrava em contato, e ele entrou em contato agora. Eu sei que ele continua bebendo, que ele continua fazendo tudo de errado e tal, mas cara, ele continua sendo meu pai, cara. E eu queria fazer alguma coisa pra ajudar ele. E aí ele falou, eu queria arrumar um emprego, pagar um curso pra ele e tal, que agora eu tenho condições. Eu falei, cara, na boa, não paga um curso pra ele não. Se você pagar um curso pra ele vai conseguir um trabalho e ele vai receber um salário, por isso vai beber de novo. Eu falei, vamos pensar numa outra coisa aqui, numa alternativa, ver se ele quer ir pra uma clínica e tal, né? Mas o que mais mexeu comigo, cara, o que mais me impressionou é que em meio a tanto sofrimento, a tanta dor que esse moleque passou, a vida toda dele, sob ameaças de perder a mãe, de perder a vida, ainda assim Deus colocou dentro do coração dele um amor, um respeito pelo pai. Sinal então, de esperança violenta, né? Isso eu acho que é uma das coisas que, pra você que nos ouve, que vive nesse ambiente, sabe, de dificuldade, de problema, cara, continua crendo em Deus, cara. Continua confiando em Deus. Ele é o teu pai. Ele vai te amar da maneira perfeita. E se você não tem isso dentro da sua casa, cara, creia nesse amor. Se apegue, tenha esperança a esse amor perfeito de Deus. E tenha fé que alguma coisa na sua vida com certeza vai ser diferente. E busque corrigir o ciclo, né, Japa? Porque exato, às vezes eu recebi muito desamor do meu pai, mas agora que eu tenho o meu filho, eu tenho a oportunidade de não continuar isso, né? Exato. De não continuar com esse problema, né? Com essa cadeia que não tem fim, porque daí eu faço isso de novo com meu filho, aí meu filho vai fazer com dele e assim vai, e a coisa vai perpetuar, né? Coloca um fim nessa história ruim, né? Coloca um fim, né? E que seja você mesmo que vai fazer essa mudança na tua família. Joté, pais e filhos, uma relação que naturalmente é de amor, que tem suas crises e que tem caminhos dos mais diversos a seguir. O que você deixaria de conselho básico, a base para que as pessoas consigam usufruir desse presente que Deus deu, sendo filho ou sendo pai, da forma que ele sonhou? Duas coisas para mim que são fundamentais na relação de pais e filhos. Mais forte ainda que qualquer relação. A gente tem que ter isso em qualquer relação, mas acho que na relação pai e filho isso é mais latente, é mais forte. Respeito e confiança, entendeu? E quando eu falo isso na relação mais ampla. Você tem que ter o respeito pelos seus filhos, você tem que ter confiança nos seus filhos e trazer uma coisa dentro dessa relação, uma coisa que é a confiança e o respeito com Deus. Você tem que trazer isso para que a sua relação com seus filhos não seja afetada. Por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo bem prático que você falou do amor incondicional.
você vai conseguir entender o porquê que eu vou dar esse exemplo agora. Meu filho, por exemplo, está com 22 anos, ele nasceu na igreja, viveu na igreja, participou e tudo. Mas ele chegou no momento dele descobrir a vida dele. Aos 21 anos, já fazendo a sua faculdade de psicologia, um dia ele chegou para mim, para minha esposa, e falou assim: papai e mamãe, preciso falar uma coisa com vocês. Eu amo vocês acima de qualquer coisa. Amo vocês demais. Mas eu preciso dizer para vocês que eu não acredito mais em Deus. Ele não falou assim: eu não quero mais ir na igreja, eu não gosto mais na igreja. Ele falou assim: eu não acredito mais em Deus. Qual é a primeira coisa que você pensa como pai? Onde foi que eu errei? Não é? Então, aí entra o amor incondicional, que é o que a gente está vivendo agora com ele. É o amor incondicional para ele, e o amor incondicional e a confiança em Deus, que Deus vai interferir na vida dele em algum momento e essa situação se reverta. Hoje ele está descobrindo a vida dele, e é a hora que eu falo que você deixa de andar na frente e começa a andar de lado. E ele sabe que a qualquer momento ele só vira pro lado, a gente vai estar do ladinho dele ali. Mas essas duas coisas, a gente respeita a decisão dele, mas ao mesmo tempo a gente confia demais que Deus vai interferir nisso, entendeu? Amém. Rô, algo a mais? Cara, a gente poderia trazer vários conceitos aqui bíblicos a respeito dessa relação de pais e filhos, né? Quando a Bíblia pede para os pais não irritar seus filhos e pedir para os filhos honrarem seus pais. O conselho bíblico que diz que a gente deve ensinar a criança no caminho, no caminho, né? Não o caminho, mas no caminho, ou seja, junto. Para que quando ela crescer não se desvie dele, esse tipo de coisa, vários conselhos bíblicos. Mas eu acho que eu vou jogar para a prática mesmo do meu dia a dia com a minha filha. Eu queria dizer para vocês uma coisa que tem funcionado na minha casa. Eu tento manter de pé 3 pilares na educação da minha filha. O pilar de que eu tenho que ser um bom pai, ou seja, eu tenho que cumprir um bom papel de pai naquilo que é suposto ao pai fazer, de educar, de trazer identidade, de saber quem é, de trazer orientação, de amar, de dar proteção, de dar segurança, esse tipo de coisa, o papel do pai. Eu tenho que ser justo. Eu não posso, em alguns momentos, para trazer benefício para mim, porque na relação do dia a dia, às vezes você não quer que seu filho faça uma determinada coisa, porque você quer o seu benefício. Por exemplo, seu filho cair numa festa e você tinha um outro compromisso, uma reunião marcada lá não sei aonde. E às vezes você não quer levar seu filho na festa porque você tem um compromisso lá, mas você sabe que você pode desmarcar lá o seu compromisso para poder levar teu filho na festa. Só que aí você não faz isso porque no fundo você está interessado em resolver o seu problema, né? Então, ser justo, né? É importante ser justo, não ser incoerente, não agir com injustiça. Então, ser um bom pai, ser bom naquilo que é o meu papel, ser justo, e o terceiro e mais importante na minha opinião, que é amar, cara. Então, se a gente for colocar isso na relação pai e filho, ou filho e pai, as 3 coisas poderiam ser bem-vindas nas 3 ocasiões. Seja bom naquilo que é o seu papel, ou seja, se você é filho, seja um bom filho. Se você é pai, seja um bom pai. Se você tem uma situação na vida, uma crise, seja sempre justo. E por último, ame, sempre ame. Amar, e isso, amar, a gente falou aqui, é amar primeiro. Amar é dividir aquilo que a gente tem de único, é repartir o que a gente tem de único. Então, filhos ou pais, se a gente se concentrar em amar como Cristo ama, certamente a gente vai ter uma boa relação. É isso aí. Ótimo. Japa, Nathalie. Eu quero deixar aqui só mesmo ponto de vista prático aí que o Rodrigo mencionou. Talvez da minha relação com os meus pais, e aí mais especificamente com meu pai, que mais tenha marcado a minha vida. Eu tinha os meus 18 anos, não conhecia Deus, ainda estou conhecendo. E o meu pai, com muito esforço, meu pai sempre trabalhou muito, sempre largou de tudo da vida dele para cuidar da gente. Sempre fez isso, sempre.
E o meu pai, cara, ralou pra caramba e me deu um carro. 0, cara. 0. E eu, nos meus 18 anos, naquela imaturidade total que a gente tem, né? Cabeçudo pra caramba. Eu me envolvi num acidente de carro, cara. E, pô, detonei o carro lá, né? E aí, liguei pro meu pai de madrugada e tal. E aí meu pai falou: tá tudo bem com você? Ninguém se machucou? Não. Então volta pra casa aí, tá tudo bem e tal, fica sossegado. Beleza. Aí no dia seguinte, acordei, né? Falei: putz, acho que pela primeira vez na vida meu pai vai brigar comigo, né? Ele falou: cara, você fez besteira aí e tal, né? Ainda bem que ninguém se machucou, que tá tudo tranquilo. Faz o que você tem que fazer, você vai ter que ligar lá pra moça que você bateu o carro, vai ter que... Você já pediu desculpa pra ela? Falei: já, tá. Então você vai ter que se responsabilizar por isso, nós vamos marcar com essas consequências e tal. E tudo bem. Aí ele falou assim: ó, eu vou mandar o teu carro pra arrumar. Vou levar lá na concessionária. Beleza. Levou o carro na concessionária, passou um tempo, ele me ligou e falou assim: ó, vamos lá buscar, o teu carro tá pronto. Falei: beleza. Vamos lá então. Ele passou, me pegou, fomos lá na concessionária. Chegando lá na concessionária, cara, procurei o carro. Cara, cadê o carro? Falei: tá arrumado, pai? Ele falou: não. Na verdade, eu deixei esse carro aí, ó. Eu comprei um outro pra vocês, sabendo que ele apertado e não tinha acontecido. Eu comprei um outro melhor pra você. Cara, aquilo caiu, né? E aí, quando vieram falar pra mim de Jesus e do que ele tinha feito por nós na cruz, que ele tinha não só nos perdoado, mas dado muito além do que a gente merecia, cara, eu lembrei do meu pai. Eu lembrei que aquilo que meu pai tinha feito era a graça. Era mais do que o perdão. Era dar algo melhor que eu... Cara, era o último a merecer, entendeu? Então, eu como filho, aprendi muito com os meus pais e ainda aprendo, né? E eu também gostaria de um dia poder fazer as mesmas coisas que os meus pais fizeram pra mim, que eu vou ter a certeza que os meus filhos vão ser muito, mas muito felizes. Então, eu acho que nessa relação, seja você pai, seja você filho, cara, influencie da melhor maneira. Ame demais, cuide como se fosse o último momento. Legal, que bonito, história bonita. Obrigado, Japa. Nathalie. Bom, eu como agora assim, né, cristã, eu vejo que é muito mais difícil ser cristã em casa do que fora. Porque é ali onde todo mundo conhece seus defeitos, todo mundo sabe quem você é realmente. Principalmente seus pais, né? E mesmo assim, eles nunca deixaram de te amar e fazer tudo o que faz por você. E eu queria, assim, que a gente prestasse mais... todo mundo, assim, prestasse mais atenção e valorizar o que os pais fazem e ver que nunca, por mais que errem, como os próprios pais aqui da mesa disseram, nunca é por seu mal. É sempre querendo te proteger ou querendo te ensinar da melhor forma. É tudo por amor. E que quem esteja ouvindo e for filho, entenda isso. Não vai aprender pela dor. Tenta aprender pelos seus pais, quem já vivenciou. E sempre lembrando que o amor de Cristo você tem que se basear, entender que o amor de Cristo e o amor dos pais andam de lado, assim, andam junto. Legal, obrigado. Obrigado, Nathalie, Rô, Joter, Japa. Acho que mais um programa de muita expansão de mente. Com certeza você que está ouvindo a gente, se Deus quiser, também teve uma expansão de mente, teve momentos especiais. E a única coisa que dá para falar é para você curtir a sua vida como filho, curta a sua vida como pai e faça que essa relação transpareça o amor de Cristo aí na sua casa, onde você estiver. Para você, eu deixo aquele recado de sempre. Se sobrou alguma dúvida, algum questionamento, quer entrar em contato com a gente, mande seu e-mail, podcastmetanoia@gmail.com, e eu refaço o convite que eu fiz no começo do episódio. A gente vai fazer em breve um episódio especial do Metanoia e a gente quer agregar as pessoas que têm caminhado com a gente ao longo do último ano. Então, se você ouve a gente, tem um testemunho para contar,
lembrar de algum episódio que te marcou, algo que você aprendeu, mande um áudio pra gente. Grave no seu WhatsApp e mande um áudio para que a gente possa juntar algumas pessoas e fazer desse episódio especial algo realmente especial. Anote mais uma vez o número aí para que você mande esse áudio pra gente: 11 94307 2010. 11 94307 2010. Participe com a gente, compartilhe esse conteúdo, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.